Olá, saudações filosóficas, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam se sentindo bem. Vamos falar a respeito hoje sobre a reciclagem humana. Eu vou explicar o que seria essa reciclagem humana, que é o tema aí que nós escolhemos para o evento aí do GF, Grupo de Educação Emocional e Filosofia. Vou comentar, como é de praxe, a respeito do projeto Filosofia na PG, para aqueles que estão assistindo pela primeira vez o nosso evento, os nossos vídeos, que não conhecem o projeto. Filosofia na PG é um projeto cultural que foi apresentado ao edital 24 de 2019, de ações de incentivo à leitura. Foi apresentado uma proposta com 3 atividades, ou que nós chamamos também de vertentes, que é o café filosófico, o sarau lítero filosófico e as ações aí do GF, Grupo de Educação Emocional em Filosofia. Como vocês podem perceber, são 3 frentes de trabalho, de serviços aí à comunidade e ao público em geral, que tocam aí nas questões de filosofia, na própria questão da literatura e na questão socioemocional ou de educação emocional, podemos também chamar de autoaprimoramento, que são 3 situações que a filosofia tem uma manifestação, Por exemplo, a questão tipicamente filosófica vai estar muito característica no café filosófico, a questão aí das leituras não tipicamente filosóficas vai aparecer muito no sarau lítero filosófico, e a questão da autorreflexão, do autoaprimoramento, que se apresenta no Grupo de Educação Emocional em Filosofia. Sobre esse projeto, que são 3 atividades ou vertentes, nós temos programados 10 eventos do Café Filosófico. Estamos aí, apresentamos este mês o 5º evento. Já trabalhamos com Pitágoras, com Sócrates e Platão, com Santo Agostinho, e este mês trabalhamos aí Baruch e Spinoza. Vejam vocês que são representantes aí da história da filosofia de determinados períodos que nós selecionamos, buscando lá no final atingir o nosso objetivo, que é a busca da serenidade. Então pegamos aí o Pitágoras, representante dos pré-socráticos, da filosofia do período antigo, Sócrates e Platão, representantes aí do período sistemático ou antropológico, também da filosofia antiga. Depois passamos para a filosofia medieval, retiramos aí um dos seus grandes representantes, que é Santo Agostinho, e passamos a iniciar neste mês a filosofia moderna, no qual nós trouxemos Baruch e Spinoza, faltando 5 pensadores que vão aí ser distribuídos entre a própria filosofia moderna e contemporânea, sem esquecer de um representante aí nacional, Herculano Pires, que será o nosso último evento. Sobre o sarau lítero filosófico, também são 10 eventos, nós já apresentamos 4, estamos para apresentar o 5º este mês. Nessa próxima semana, aí, no final de outubro, devemos estar gravando o evento aí do sarau lítero filosófico. Trabalhamos inicialmente com o Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, justamente quando eclodiu a questão da pandemia, então estávamos atentos ao contexto pandêmico da atualidade. Depois trabalhamos aí os 100 Dias entre Céu e Mar, de Amir Klink, muito interessante a literatura produzida por esse autor brasileiro. Depois entramos aí na Revolução dos Bichos, de George Orwell, um clássico da literatura, um best-seller, muito interessante aí para analisarmos aí o pensamento também político. No último mês, falamos aí a respeito de Mundo de Sofia, de George Stengard, primeira parte. Esse mês nós vamos falar justamente desse livro também, tratando aí da segunda parte, é justamente o evento que está por ser realizado. Sobre o Grupo de Educação Emocional em Filosofia, nós trabalhamos aí 2 temas, são 8 programados, esse vai ser o 3º tema. Já falamos aí a respeito do vazio existencial, da depressão e hoje a reciclagem humana, certo?
Vamos agora passar a próxima tela, na qual eu vou falar um pouquinho aí mais do GF. O GF, Grupo de Educação Emocional em Filosofia, é uma ideia aí que foi trabalhada na dissertação Especialização em Filosofia e Ensino de Filosofia na UFSCar, um trabalho científico que também aí acabou se desenvolvendo como uma prática educacional, né, baseada aí nos estudos de Carl Rogers, na sua proposta psicológica e pedagógica da segunda metade aí do século XX, que foi aplicada nos Estados Unidos. Nós percebemos com a pesquisa que era uma ideia muito interessante que deveria ser aplicada nas escolas, né, justamente onde ela tem o seu maior desenvolvimento. Teve isso, né, na América do Norte, lá nos Estados Unidos, e percebemos que no Brasil poderia muito bem, né, ser aplicada uma vertente desse tipo de pedagogia ou psicologia, né, adaptada aí à questão filosófica. Então, se formou o Grupo de Educação Emocional e Filosofia, que é uma prática que foi apresentada aí nesse edital de ações de incentivo à leitura. Haja visto que devemos ter preocupação não só com o desenvolvimento intelectual, mas também com as questões socioemocionais de educação emocional. Trouxemos, né, esses meses, o vazio existencial, a depressão, e hoje vamos falar da reciclagem humana. Por que esse tema reciclagem humana? O projeto, né, Filosofia na PG, está preocupado também com essa questão da reciclagem, uma prática aí também didática e de despertamento que nós temos aí a importância, né, nós vemos a importância dela em qualquer tipo de projeto, né. Nós vamos ver que muitas vezes os indivíduos têm motivação, têm empolgação, têm uma certa euforia com determinados temas, certo? Inicialmente, e depois acabam desanimando, né? Isso é próprio da natureza humana. Então, todo projeto, toda ideia, né, a ser desenvolvida tem que ter essa preocupação, né, com o desânimo aí que acomete os indivíduos, né? Isso está na própria natureza humana. Todos nós, às vezes, começamos empolgados, motivados, eufóricos, determinadas atividades, e no decorrer dela nós vamos desanimando, vamos nos afastando, vamos dando uma segunda importância. Então, qualquer tipo de trabalho tem que ter essa preocupação de reciclar, né? De propor uma atividade de revisão, de refortalecimento das motivações iniciais. A ideia de reciclagem, né, é muito aí característica, né? Foi aí motivo de despertamento, né, dentro da sociedade capitalista. Então se percebeu, né, que nós temos que reciclar objetos, né? Isso é característico no serviço público, é característico na iniciativa privada, mas ainda não é percebido, como faz, por exemplo, o CVV, uma instituição aí do terceiro setor, da filantropia, que percebe, né, que esse conceito de reciclagem ele também tem que ser aplicado ao ser humano, não só aos objetos. Isso não é tanto desenvolvido na nossa sociedade, nós temos uma preocupação com a reciclagem de objetos, e aqui nós vamos tentar fazer um despertamento para a importância de reciclarmos também a pessoa humana, né? De autoaprimorarmos a pessoa humana, de chamarmos a esse despertamento. Então vamos desenvolver nessa atividade basicamente alguns conceitos, né? Relembrar alguns conceitos, algumas ideias, propor algumas reflexões e tentar conscientizar a todos, né, dessa importância da reciclagem humana na nossa sociedade. Então o que seria a reciclagem, né? Um conceito, aí, uma definição de reciclagem. Nós vamos trabalhar aqui as definições de reciclagem aí do dicionário, para depois propormos não uma definição, que é muito limitadora, né? Vamos propor aí um conceito filosófico humano do que seria reciclagem. Então, no Aurélio, diz assim, que a reciclagem é uma formação complementar dada a um profissional, vejam só, para permitir-lhe adaptar-se aos progressos industriais
científicos, etc. Veja que o próprio Aurélio, né, ele introduz aí um conceito que não é muito trabalhado na nossa sociedade, que é a formação complementar dada a um profissional, dada a uma pessoa, né? O profissional é uma pessoa. Só que isso, né, é definido, né, é direcionado pela nossa sociedade para permitir, né, adaptações aos progressos industriais e científicos. Muito característico aí a ideia do capitalismo, né? Então nós formamos o indivíduo, né, reciclamos o indivíduo para que ele tenha progressos aí, ajude no progresso e nas adaptações do sistema industrial e científico. Vejo que não há uma vertente, né, que o ajude a se aprimorar, a se adaptar-se aos progressos e às necessidades da educação emocional e as habilidades socioemocionais. É justamente esse conceito que nós vamos tentar introduzir, né, com essa exposição. No Michaelis diz o seguinte: rememoração ou reutilização de algo, com acréscimo de características novas. Isso vai aparecer aqui também na nossa exposição. Vamos rememorar, né, relembrar, propor certas reflexões para a reutilização de alguns conceitos, de algumas ideias, né, que são muito conhecidas, mas não tão desenvolvidas da forma que nós pretendemos aqui, né, pensando aí na reciclagem humana. Destart, que é aí um compêndio online, né, diz o seguinte: ato ou efeito de se reprocessar uma substância quando sua transformação está incompleta ou quando é necessário aprimorar suas propriedades ou melhorar o rendimento da operação como um todo. Então é muito característico aí substância do objeto, né? É justamente o que a reciclagem faz. É um ato ou efeito de se reprocessar uma substância, um objeto, quando sua transformação está incompleta, né? Quando ela pode ser reaproveitada ainda, né? Ou quando é necessário aprimorar suas propriedades, né? Produzir outras características, extrair dela, né, outras propriedades, ou melhorar o rendimento da operação como um todo, né? Tornar sustentável, por exemplo, um processo produtivo. Mas direcionado, né, essa ideia da reciclagem para o humano, nós podemos também fazer isso com os seres humanos, né? Reciclar, não, né, com aquela ideia depreciativa, mas de autoaprimoramento, de extrair do interior do indivíduo algumas reflexões, né, importantes para o progresso dele como pessoa e da sociedade como um todo. Filosofia, né? Justamente nosso tema aí do projeto, filosofia na PG. Qual que seria a filosofia, né, que permeia aí o grupo de educação emocional em filosofia? Acreditamos que, independente da maneira que o outro se apresente agora, ele é bom, adequado e amoroso em sua essência. Então, é uma visão filosófica da qual, né, nós procuramos aí nos orientar, que é justamente contrária à filosofia que aparece aí na sociedade. Vejamos por quê. Acreditamos que, independente da maneira que o outro se apresente agora, né, por exemplo, equilibrado ou desequilibrado, né, carente aí de algumas necessidades emocionais ou não, dessa forma toda ele é bom, né? Nós confiamos na pessoa, na sua bondade, embora muitas vezes ela não se apresente assim de modo ostensivo, mas nós confiamos que as pessoas são boas, adequado e amoroso em sua essência. Então ele é como se dissesse assim, né? Ele possui propriedades, né? O ser humano possui propriedades, né, para ser amoroso em sua essência. Cabe a nós fazer esse despertamento. Precisa ter condições favoráveis para se autoconhecer, para que sua essência emerja e o transforme. Então nós acreditamos que em determinadas situações basta que criemos um clima favorável para que haja esse autoconhecer e esse autodespertamento. A própria proposta aqui do autoconhecimento do GF é uma tentativa de proporcionar essa ocasião para que emerja em todo ser humano a sua essência e o seu poder de transformação. Essa crença é a nossa verdade, nossa filosofia, nossa alma. Então a filosofia do projeto é essa, né? É colocado aqui como crença
né? Algo que nós acreditamos, né? Podemos aí, no ramo da filosofia, designarmos, né, por um dogma filosófico. O dogma filosófico é considerado algo verdadeiro, embora possa ser posto à discussão, né? Então a filosofia tem essa abertura, né? Então alguns indivíduos vão concordar com essa proposta, outros não, mas está aí colocada para a nossa discussão. Então a exposição desses eventos do GF é justamente para propor o debate, a discussão, né, e a reflexão a respeito desses conceitos que nós tentamos, né, colocar aí na sociedade. A tendência atualizante, o que seria isso, né? Respeito de que todo ser humano pode se atualizar, né? Por mais que esteja em dificuldades, em situações e fases difíceis, nós confiamos pela nossa filosofia que podemos, né, despertar essa tendência atualizante em todos, que se daria aí sob 3 condições. Precisamos ter um clima aí de compreensão empática. Então compreensão é diferente de entender, né? Entender aí está mais relacionado com o intelecto, a compreensão é algo, né, uma ligação, um vínculo mais afetivo, né? Então a partir do momento que nós façamos uma ligação emocional com o indivíduo, nós o compreendemos, nos colocamos no lugar dele, né? Acabamos entendendo as suas razões. Então isso gera empatia. Consideração positiva incondicional, né, ou de confiança no indivíduo, sem impor condições, que são ideias que impedem, né, o desenvolvimento da tendência atualizante. Congruência, que é uma correspondência, né, entre sentimentos e pensamentos da pessoa que precisa de ajuda e da pessoa que está disposta a ajudar. Então essas 3 condições, elas acabam aí favorecendo a tendência atualizante. Recaem justamente naquela situação de se criar um ambiente favorável para que essas tendências se desenvolvam. O que são valores, né? Nós conhecemos aí a palavra valor, né? Vamos propor uma reflexão, né? Uma relembrança do que seriam os valores. Os valores são os princípios que regem as ações e comportamentos de todos os indivíduos que fazem parte de uma entidade ou de uma associação, de um grupo. Por exemplo, né, os grupos de WhatsApp, todos os grupos sociais, eles possuem, né, princípios, né, ou seja, valores pelos quais se orientam. E os indivíduos em particular também, né? Nós devemos questionar os nossos valores, propor reflexões sobre eles. É justamente também a proposta filosófica. Então, justamente um desses valores que prevalece é o valor aí, né, que propõe aí a reciclagem apenas de objetos. Então, quando nós propomos uma reflexão a respeito, né, de alguns valores sociais que determinam nossas ações e comportamentos na sociedade, é justamente essa ideia de propor algo mais ampliado, algo mais aberto, algo que favoreça o desenvolvimento também humano por meio da reciclagem. Para entendermos melhor o que são os valores, precisamos distinguir valores e crenças. Então, a crença, né, ela se justifica aí, né, ela se fundamenta em algo que não pode ser discutido, né? E os valores, eles passam a poder ser discutidos, né, desde que nós tenhamos uma proposta aí filosófica, né, justamente pensar os nossos valores, né? Podemos continuar com os mesmos ou alterar eles de acordo aí com o nosso desenvolvimento, né? Perceber que alguns valores, né, estão aí, por exemplo, limitados. Por exemplo, a questão da reciclagem apenas em objetos, né? Podemos ampliar esse conceito para a reciclagem humana. Uma crença é algo que eu acredito como sendo certo, justo ou bom. Um valor, por sua vez, é uma crença segundo a qual eu ajo, ou seja, ela mesma está mais ligada ao comportamento do que somente a crença. Então aqui é uma grande diferença entre crença e valor. Crença é algo que eu acredito e me limito a apenas acreditar, e essa crença ela pode gerar um valor, né, que é justamente o desenvolvimento de uma prática, na qual eu não só acredito, mas me proponho, né, a adquirir um comportamento e me proponho uma ação. Então vejam aqui, né, a grande diferença entre crença e valor, que é justamente o que nós tentamos trabalhar nesta ideia. Então uma crença aí
otimização aí, por exemplo, da reciclagem, né? Muitos, né, consideram aí, né, quase ninguém aí nega o interesse social da reciclagem, mas às vezes essa ideia não se desenvolve, né, para um valor, né? Não basta apenas acreditar na crença da reciclagem, né, mas importa o quê? Propor uma prática que desenvolva essa habilidade, né? Muitos já atingiram essa questão aí do valor, né, de reciclar os objetos, tal. O que nós propomos aqui é uma crença, uma ideia nova da reciclagem humana, na própria proposta de uma valorização, né, de um novo valor, que seria uma prática para reciclar as pessoas, né? Nos propomos a própria autorreciclagem. Isso tudo confunde, né? Se confunde e forma até uma ética particular, né? O que nós desenvolvemos aqui vai entrar aí na área da filosofia, que vai gerar uma ética, né? Uma orientação, aí, uma fundamentação de valores e ideias morais. O que são princípios? Né? Um conceito, uma ideia muito aberta. Princípio significa o início, fundamento ou essência de algum fenômeno. Princípio, por exemplo, de causa e efeito, né? Que vai gerar aí a lei de ação e reação no campo da física. Também pode ser definido como a causa primária, momento, local ou trecho em que algo, uma ação ou um conhecimento tem origem. Aí entramos na metafísica também, né? Questão do princípio como sendo uma causa aí dos raciocínios primários. Outro sentido possível seria o de norma de conduta, seja moral ou legal. Então, princípio, na verdade, são preceitos orientadores, né, de comportamentos, de condutas. A alma precisa de um corpo que retrate e ampare para se mostrar de maneira a ser compreendida, sendo guardião da nossa verdade e filosofia, e chama-se princípio. Na verdade e filosofia se mesclam aí num conceito de princípio. A alma precisa de um corpo que retrate e ampare para se mostrar de maneira a ser compreendida, sendo guardião da nossa verdade e filosofia, e chama-se princípio. Então o corpo, na verdade, ele é uma forma aí de manifestação de expressão da alma, que seria, em última instância, né, um princípio, né, racional, né, de uma verdade ou de uma filosofia do indivíduo, enquanto individualidade. O que são práticas? Prática é a realização de uma teoria concreta, que sai aí do campo da abstração e entra aí numa prática, né, numa praxis, numa prática de comportamento. Isso que seria a prática. Então, a prática, na verdade, ela é a realização de uma teoria no concreto. A prática é a ação que se desenrola com a aplicação de certos conhecimentos, né? Importante o estudo prévio, né, para gerar uma prática, a base aí de uma teoria. Uma teoria só é considerada como tal se for provada pela prática, ou seja, não existe teoria sem prática. Que caímos na questão aí do pensamento científico, né, a diferença de uma hipótese para uma teoria. Então a teoria, né, na acepção da palavra, só se torna uma teoria mesmo quando ela é experimentada, né, quando ela é validada. Ela passa pelo processo científico, então ela vira uma teoria científica. Então temos que tomar cuidado para não confundir com a hipótese, né? Que a hipótese justamente ela não tem essa característica da teoria. Enquanto a teoria é considerada, né, com a aprovação da prática, a hipótese ela justamente não passa pela prática científica e ela fica aí como uma ideia, né, uma opinião sem comprovação prática. Todas as práticas que nós realizamos aqui, né, a maioria delas aí tem o embasamento aí na psicologia, tem o embasamento aí na razão discursiva da filosofia. Então se torna uma teoria. A própria proposta da reciclagem humana é uma teoria. São procedimentos, condutas. Isso que é prática também. Agora uma mescla aí dos princípios e práticas. Os princípios precisam gerar ações coerente com o que sentimos e pensamos como grupo, né? Então os princípios eles precisam se transformar aí em gerações de ações práticas, coerente, né, lógico,
com aquelas definições anteriormente propostas. As práticas são as nossas ações no dia a dia do trabalho, que exteriorizam a filosofia que nos norteia. Então as práticas estão vinculadas, né, às teorias, aos princípios de uma própria filosofia. O que seria a virtude, né? Tema muito filosófico que diversos pensadores e filósofos sempre discutiram a respeito, né, e proporam aí definições. Vamos tentar entender melhor, né? Colocando aí um novo conceito. Então nós temos aí uma ideia do PPP que seriam as virtudes. A virtude seria a união do princípio, da prática e do preceito, que se converteria aí em preceito. Então, a partir de um princípio que se torna prática, nós temos um preceito, uma virtude, né, concretizada no real. Virtudes são sentimentos confiantes que permitem nos aproximarmos do outro e colocá-los em primeiro lugar. Então é o desenvolvimento de uma virtude, essa confiança nos grupos e na pessoa. Virtudes, continuando o mesmo tema. Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo do indivíduo, né? O desenvolvimento aí intelectual e moral, né, de algum princípio, né, anteriormente definido. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem e não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Então aí vemos a ideia do Platão, né, sobre a virtude, né, o platonismo aí, da ideia do bem como gerador da virtude. Virtude é um conceito que remete para a conduta do ser humano, quando existe uma adaptação perfeita entre os princípios morais e a vontade humana. Então há os princípios morais que norteiam a vontade humana. Quando essas duas coisas se concretizam, podemos dizer aí que há a realização de uma virtude, a conquista de uma virtude. Em geral, na linguagem cotidiana, a palavra virtude é usada para nomear as qualidades gerais de uma pessoa. Uma ideia um pouco mais abrangente. Então nós vemos aqui que na verdade a virtude seria o quê? Uma concretização de um princípio como prática. Vamos ver agora a imagem do Triângulo das Bermudas, né? Uma imagem muito usada pelo CVV. Triângulo das Bermudas, para remeter àquela ideia, né, onde muitos navios afundam, desaparecem, né, justamente por ser um mistério, e que pode ser aqui feita uma analogia, onde nós muitas vezes nos perdemos justamente nesse triângulo, que ele precisa ser conhecido de uma maneira muito prática, né, para que possamos entender por que muitas vezes há os desequilíbrios emocionais. Então nós vemos aqui uma imagem: pessoa sentir, pessoa pensar, pessoa agir. E vemos 3 círculos embaixo, né? Pessoa, indivíduo e problema. Vemos as setas e vamos explicar isso um pouco mais detalhadamente. Então nós temos a pessoa, né, que podemos aí também chamar de indivíduo. Qual a diferença de pessoa para indivíduo? Indivíduo é os papéis que a pessoa representa, o seu nome, sua profissão, né, como ela se vê, como os outros a veem. E pessoa seria o seu sentimento e seus pensamentos. Essa é muito importante, essa distinção, né? Então, nós devemos ver os outros como pessoa, não apenas como indivíduo, né? E pautarmos a nossa comunicação, né, por princípios e valores que atinjam a pessoa do indivíduo nas nossas comunicações. Então, o indivíduo se diferencia da pessoa, certo? E o problema, que também é muito apresentado aí por todas as pessoas. Vemos as setas. Então toda pessoa que vem se comunicar com a gente, ela tem a liberdade de falar sobre ela enquanto indivíduo, de falar dos seus papéis sociais, das suas atividades, seu nome, né, de como ela se percebe. Pode falar dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, que é justamente quando ela se identifica como pessoa, às vezes de forma inconsciente. E pode falar dos seus problemas. Então ela pode transitar livremente sobre esses três campos aí da atividade humana.
O indivíduo que se propõe a se comunicar com essa pessoa de uma maneira aberta, né, de uma maneira aí que se proponha a promover uma reciclagem, né, não só sobre si mesmo, mas proporcionar que a outra pessoa, né, desenvolva a tendência atualizante e se aproxime cada vez mais da sua própria reciclagem, deve se centrar o quê? Na pessoa, né? Deve gerar respostas compreensivas, né? Um diálogo aí centrado nos pensamentos e nos sentimentos da pessoa. Quando isso não acontece, nós vemos aí muitos indivíduos, né, que por mais que tenham falado dos seus problemas, enquanto serem indivíduos, se sentem em vazio existencial justamente por não receberem respostas compreensivas e não se sentirem ouvidas. Então devemos ter bastante atenção, né, sobre essas três situações aí da pessoa, que é o seu sentir, o seu pensar e o seu agir, né? Essas três situações aqui formam a vida plena, né, o círculo saudável aí de vida, que seria o indivíduo sentir, pensar sobre o que está sentindo e depois agir. Quando o indivíduo está desequilibrado, ele geralmente não passa por esse ciclo corretamente. E cabe a nós colocarmos a pessoa, né, direcionarmos a pessoa de uma forma aí que ela própria perceba que essa situação é importante. Quando eu digo direcionamento, não é que devemos direcionar a conversa, né? Devemos colocar uma disposição, né, facilitar, criarmos um ambiente para que a pessoa, né, perceba essas três questões, né, de maneira clara. Orientarmos aí a comunicação para que ela perceba que tem que sentir, pensar e depois agir. Agora tem algumas perguntas relacionadas a essa arte, né? Quais dificuldades temos para viver o ciclo da vida? Justamente passar pelo sentimento, pelo pensamento e agir. Aí a resposta cada um, né, faz a sua própria autorreflexão. É justamente a proposta aí da reciclagem humana. Que cada um visualize em si mesmo, né, quais são as dificuldades para viver esse ciclo da vida saudável, sentir, pensar e agir. Qual o ciclo ideal para seguirmos? Então aqui a proposta é que sigamos esse ciclo aqui, né, o sentimento, né, as coisas, as situações despertam sentimento na gente, devemos pensar sobre esses sentimentos, esses pensamentos, para depois agirmos. Qual é a nossa função? A nossa função é justamente de dar respostas compreensivas, né, de propor um ambiente aí capaz de proporcionar a reciclagem humana e a tendência atualizante. Então, a função aqui do projeto de filosofia visa justamente essa situação, né? Então, a filosofia aí, geralmente tem três frentes. Uma de conhecimento do mundo exterior, que é a visão aí mais tradicional da filosofia, aquela sua vertente interior, da autorreflexão, do autoconhecimento, baseado, né, no indivíduo que se propõe a fazer essas duas propostas, né, muito comentada aí pelo Michel Foucault, de praticar a filosofia, né, para o conhecimento do mundo exterior e do seu próprio autoconhecimento, ele acaba se atualizando, né, e vendo depois uma terceira vertente, que é desenvolver algumas habilidades, né, entre as quais estamos tratando aqui algumas delas, né, a tendência atualizante, o equilíbrio emocional, etc. Atitudes do voluntário ou da pessoa que se disponibiliza, né, a realizar um trabalho aí, como esse trabalho é direcionado para dentro da escola, nós enquanto estudantes pessoa, né, qual a diferença do estudante para o estudante pessoa, né? Há uma formação que coloca aí o estudante como indivíduo, o indivíduo se forma intelectualmente, mas muitas vezes chegando na sociedade não tem habilidades, né, para o enfrentamento aí das questões emocionais. Então as perdas, né, as decepções, as doenças que acometem todo mundo, geralmente se você não tem essa habilidade para enfrentar as situações, todo aquele conteúdo intelectual que foi aprendido na escola, né, os mapas de geografia, as equações de matemáticas, né, que mais? Os períodos históricos, os elementos aí da química, tudo acaba não sendo utilizado, né? Se torna aí incapaz de desenvolver o indivíduo. Então o indivíduo tem que ter uma formação também na educação emocional. Então o indivíduo acaba se formando quando tem essas duas frentes, né, atuando na sua formação, como um estudante pessoa.
mas precisa ter algumas características, né, para que esse processo seja melhor desenvolvido, não só para ele, mas para as outras pessoas também. Confiança nas pessoas e nos grupos, o que geralmente não acontece na sociedade, na qual há uma desconfiança tanto das pessoas como dos grupos. A proposta aqui é que confiemos nas pessoas e nos grupos, por mais que nos decepcionem, né? Justamente a decepção, ela é uma expectativa, né, em relação a uma pessoa, uma expectativa que não reflete a realidade, né? Que muitas vezes nós esperamos de algumas pessoas coisas que elas não podem ainda nos oferecer, né? Então devemos confiar nas pessoas, né, e entendermos, né, o seu nível de desenvolvimento. Respeito pelo outro, podemos respeitar o outro, podemos até discordar das suas ideias, mas devemos respeitar o outro e refletirmos isso na nossa comunicação. A aceitação incondicional de qualquer pessoa, seja em qual nível, né, ou qual degrau que ela esteja do seu processo de evolução, né, enquanto pessoa. Compreensão, que eu disse que é diferente, né, de entender. O entendimento é alguma coisa intelectual, a compreensão é algo mais, né, além de intelectual, algo emocional também. Outras características do voluntário: flexibilidade para se adaptar às situações, né, nivelamento, né, não se colocar acima da pessoa e tampouco se rebaixar, né, isso não seria humildade. Humildade é reconhecer as suas qualidades e os seus defeitos e ser realmente quem você é. Então, isso gera o nivelamento. Não projeção, não propor as suas expectativas na outra pessoa, né, não projetar. Muitas vezes nós identificamos, né, nas outras pessoas coisas que são nossas, né? Devemos atentar para essas projeções. A humildade que eu comentei a respeito, que é você se considerar como você realmente é, né? Nem abaixo nem a mais do que você se conhece como pessoa. Moderação, né? Justamente é importante a moderação, justamente quando a pessoa vem com ansiedade, por exemplo, né? Manter um tom de fala moderado, justamente para não agravar a questão emocional do outro. Demais características de tempo, de calor humano, né? Temos tempo para ouvir a pessoa, de calor humano, né? O tempo é muito relacionado também com a disponibilidade. Calor humano, né? Afetividade, trabalho em desenvolvimento, é justamente o que estamos fazendo aqui, né? Sempre nos aprimorarmos, sempre tentarmos trabalharmos para tentarmos melhorar nossa situação, né, enquanto pessoa. A própria proposta de reciclagem humana visa isso. Conhecimento e aprendizado, né? Fizemos aqui uma revisitação de alguns conceitos, propusemos algumas reflexões, isso tudo aí se encaixa no conceito de conhecimento e aprendizado. Autoconhecimento, burilamento, o uso da filosofia, né, de maneira aí interior, para nos autoconhecermos. O que seria a vida plena? Viver plenamente é aprender a vivenciar as 3 fases do ciclo da vida de forma adequada no momento correto. Foi aquilo que eu comentei, né? Sentimento, pensamento e ação, no momento certo. Consiste em aprender a ouvir, aceitar e compreender a nós mesmos e em nos guiar pelo que estamos compreendendo. Não é um estado fixo, mas um processo, uma caminhada em direção ao nosso interior, para podermos identificar os aspectos defensivos, as nossas defesas, e os confiantes dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Então aqui é uma proposta, né, filosófica da vida plena. Vivenciar as fases no momento correto, né, tem uma disposição aí para autorreflexão, né, para procurarmos cada vez mais eliminarmos as nossas defesas. Nossas defesas nos afastam da vida e das outras pessoas, principalmente daquelas que nos procuram. Nossos aspectos confiantes, ao contrário, nos aproximam delas. Então a defesa, né, quando ela é utilizada, ela acaba protegendo o indivíduo de algumas dificuldades, né, sentimentais que ele tem, mas acaba também afastando das situações positivas, da busca aí dos sentimentos e de uma vivência plena. Vou tentar dizer de outra maneira, né, como essas defesas são prejudiciais. Então o indivíduo aí, ele é despertado pelas emoções, né? Ele é sacudido pelas emoções.
há uma diferença, né, de você ser apenas despertado, sacudido por emoções, das quais você vivenciar as emoções. Então a vivência de emoções, né, ela experimenta aí situações difíceis, mas também as situações boas. Então nós podemos, né, aprender com as dificuldades emocionais, que sempre geram um aprendizado, e sentirmos, né, por exemplo, alguns aspectos que não sentimos, por exemplo, a serenidade, quando nós nos propomos a uma abertura sentimental maior. Então é uma proposta diferente do que vem ocorrendo, né? Então as defesas, né, elas não impedem que o indivíduo tenha os seus sentimentos, né? Mas aí quando aparecem os sentimentos, eles vão ser algo para sacudir ela, né, para empurrar ela para uma certa evolução, né? Não há uma autoconsciência dos seus próprios sentimentos. Então a proposta aqui é que abandonemos as nossas defesas, fiquemos de peito aberto. Claro que vamos sofrer, né, com os nossos sentimentos, né, da mesma forma que quando usamos a defesa, isso não impede, né, que essas dificuldades nos atinjam, mas nós acabamos aprendendo com elas. E aí abrimos uma porta para uma vida plena, né, para uma vida diferente. Porque quando nós pomos a defesa, nós não experimentamos também as situações boas dos sentimentos. O exercício de vida plena visa identificá-los para que possamos conscientemente aumentar nossa disponibilidade para o trabalho e para outra pessoa. Como consequência, viveremos melhor também. Então aqui é uma proposta nova. E para finalizar, vemos aí o farol, muito interessante, relembrando aqui que a parte vermelha são as nossas dificuldades, né, aqui colocado como dificuldade voluntário ou do próprio estudante pessoa, né, o fato de estar estudando, né, essa questão socioemocional não vai nos livrar das dificuldades, né, mas vai nos dar uma consciência para lidar com elas. Os medos, né, resposta defensiva a ser evitada, defesas e preconceitos, tudo isso está no vermelho. Então nós, enquanto estamos nos comunicando com as outras pessoas, nós devemos ficar atentos, né, para que as nossas respostas não sejam defensivas, não sejam uma defesa, né, não seja um fechamento dos nossos pensamentos e sentimentos, e justamente tomar cuidado para situações de defesa, de preconceitos, né, das nossas dificuldades enquanto pessoa e medos, que isso atrapalha a comunicação. Tentamos, né, passar para outra situação, que seria a amarela. Resposta defensiva aceitável está na esfera dos limites e normas e princípios das estruturas do trabalho do CVV. Como a arte é baseada aí nos trabalhos do CVV, mas que pode ser adaptada para a escola, né, própria filosofia na PG, com a atividade aí do GF, visa fazer essa adaptação. Então o que seria esse amarelo, né? São as respostas defensivas aceitáveis, né, que nós podemos aceitá-las. Por exemplo, quando alguém nos pergunta sobre a proposta do trabalho, nós devemos comentar algo a respeito, né? Mas devemos tomar cuidado para não centrar a conversa só nisso, né? Então nós podemos responder, mas sempre voltando a resposta para a pessoa, né, para a vivência da pessoa, né? Devemos ter essa atenção, justamente para tentar facilitar que ela mesma vivencie as suas emoções enquanto pessoa de uma maneira mais clara e tranquila. Princípios da estrutura do trabalho do CVV. Então aqui foram desenvolvidos alguns princípios, valores, né, preceitos. Isso tudo é importante para o nosso estudo, mas, por exemplo, quando nós estamos conversando com uma pessoa, devemos tomar cuidado para não ficarmos só falando da teoria, né, dessas ideias, desses preceitos, e descuidarmos da própria vivência emocional da outra pessoa, que é justamente essa a nossa finalidade, né, atingirmos aí a comunicação para que a pessoa se sinta bem e possa ela mesma desenvolver a sua tendência atualizante, justamente parte da confiança que nós devemos ter nos grupos e nas pessoas. E a resposta, e a parte verde, que é indicativa aí da nossa resposta compreensiva. Então toda vez que nós nos percebermos nessa fase vermelha ou na própria fase amarela, que é um pouco mais aceitável, devemos sempre fazer a resposta compreensiva, sempre voltarmos para a pessoa. Por exemplo, né, nas falas das pessoas, nós percebemos sentimentos, né, e pensamentos. Muitas delas nos dizem seus problemas, né,
suas situações aí enquanto indivíduo, mas devemos fazer a resposta compreensiva sempre na pessoa, devolvermos os sentimentos para a pessoa, para que ela tenha autoconsciência do que ela está pensando, do que está sentida e se sinta ouvida. Então, quando nós fazemos esse trabalho de atingirmos a vivência emocional da outra pessoa, é justamente aí que o trabalho começa a funcionar, né? Que a pessoa se sente ouvida, né? Que a pessoa aí passa a ter uma disposição, passa a ter um melhoramento, a sua tendência atualizante passa a ser possível dentro de um ambiente favorável que nós ajudamos a criar. Então seria isso, né, que eu teria que dizer aqui. Visou aí trazer alguns conceitos e reflexões, propor aí um conceito novo sobre o que seria reciclagem, né, sair daquela definição limitada da reciclagem apenas como para objetos, propor aí um conceito, uma ideia da reciclagem humana na nossa sociedade, percebendo que o serviço público e a iniciativa privada, né, despertaram para essa situação da reciclagem dos objetos, mas que ainda deixam a desejar, né, de visualizar essa questão da reciclagem também para as pessoas humanas. Porque é justamente aquilo que eu disse no início, né? Nós começamos empolgados, começamos eufóricos e motivados com algumas atividades, mesmo aquelas que nós gostamos, mas depois, com o tempo, há uma tendência ao relaxamento. Então, todo o trabalho, toda a proposta tem que ter essa preocupação, né, de propor uma reciclagem, que seria aí uma atividade, uma didática, para redespertar o indivíduo para as tarefas e para as situações aí que são colocadas, né, sobre sua responsabilidade. Então todos nós temos a responsabilidade aí de nos tornarmos pessoas melhores e precisamos muitas vezes da reciclagem para atingirmos esse objetivo. Agradeço a todos pela presença, conto com vocês aí nas próximas atividades, né? Espero que as reflexões e os conceitos aqui propostos tenham, né, proporcionado um acréscimo aí de aprendizado para todos. Até a próxima.